Oi pessoal, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Bom, vamos então para a nossa aula de História. Já vamos começar. Bom, nesse mês, a professora de Língua Portuguesa, a de Geografia e o de História, que é o mesmo, né? Vão trabalhar em suas aulas o tema Cidades Contemporâneas e a Inclusão. Vocês sabem que a palavra contemporânea, nesse caso, significa atual, certo? E como que são as cidades atuais? São todas iguais no Brasil? E se a gente pensar no mundo como um todo? Acho que iguais não dá para falar, né? Mas será que a gente consegue apontar algumas semelhanças no jeito das pessoas viverem nas cidades de diferentes países hoje em dia? E mais, será que a forma de viver nas cidades contemporâneas, nas cidades modernas da atualidade, é melhor ou mais certo do que a forma de viver das pessoas que não moram em cidades como essas? Quem mora em cidadezinha pequena, ou em distritos rurais, ou em fazendas, ou em aldeias, como alguns povos indígenas? Entenderam o tema? Para a gente pensar melhor sobre ele, a gente vai voltar um pouco no tempo, lá para a época em que o Brasil ainda era colônia de Portugal, como a gente já começou nas aulas anteriores. Quero ver o que vocês pensam sobre alguns assuntos aqui. Vamos começar. Iniciando com uma primeira pergunta que eu fiz para vocês agora há pouco. O jeito de viver das pessoas nas cidades atuais, aí eu falo das cidades médias e grandes, em diferentes lugares do país e do mundo, tem semelhanças? Eu estou perguntando isso por causa daquela questão da globalização, os meios de comunicação digitais, em que quase todos os países usam os mesmos aplicativos, os meios de transporte eficientes para levar mercadorias e pessoas pelo mundo, as empresas multinacionais que vendem seus produtos para vários países ao mesmo tempo, a indústria mundial do cinema, da música, dos jogos de videogame. Quer um exemplo melhor do que eu estou falando? Vem aqui comigo. Vocês sabem que, por exemplo, o rap é um tipo de música que foi criado nos Estados Unidos, só que foi se espalhando pelo mundo, não é? Vamos pegar esse como exemplo da questão da globalização que a gente está falando? Apesar de ter sido criado nos Estados Unidos, a gente consegue encontrar, olhem aqui, rappers no Brasil, certo? Conhece isso aqui? Rappin' Hood? Então, algo criado culturalmente nos Estados Unidos em termos do ritmo musical, das roupas usadas, de todo o estilo envolvendo a cultura do hip hop, surge em um país, mas, por exemplo, a gente encontra essa cultura no outro. Então a gente tem rappers no Brasil, por exemplo. A gente tem rappers na França, no caso aqui, inclusive, uma mulher muçulmana. Então essa mesma cultura dos Estados Unidos, a gente encontra no Brasil, a gente encontra na Europa, na França, a gente encontra rappers, por exemplo, na Suíça, outro país europeu, rappers no Japão, já do outro lado do mundo, não é? A gente encontra também essa cultura no Equador, em outro país da América Latina, né? No caso aqui da América do Sul, rappers em Angola, na África, ou no Zimbábue, também na África, ou rappers do Azerbaijão. Tá dando para entender um pouquinho o que eu estou querendo dizer com isso? Esse exemplo dessa globalização, dessa cultura que vai se espalhando pelas grandes cidades? É claro que o rap, de cada uma dessas cidades dos países, eles se desenvolvem com detalhes diferentes. Mas ele tem algumas características que não mudam, ou não seria chamado de rap em todos os lugares, certo? Por exemplo, as roupas de todos aqueles rappers das imagens seguem o mesmo estilo. E tudo bem com isso, a gente só tem que ficar atento quando essas culturas e modos de vida típicos das grandes cidades, exatamente por terem se tornado muito abrangentes pelo mundo, são colocadas como melhores do que outros modos de vida e cultura. Por exemplo, modos de vida de cidades pequenas, de vilas rurais, de sociedades tribais, como se fosse bom se todas as pessoas do planeta seguissem o modelo de vida das grandes cidades contemporâneas. Vamos assistir um vídeo sobre uma comunidade remanescente de quilombo aqui em Minas Gerais. Quer dizer, uma comunidade rural, embora alguns remanescentes já foram envolvidos por cidades depois,
de descendentes de escravos que, após escaparem do cativeiro, fugiram para uma região mais afastada e construíram tipo uma vila para viverem, plantando, criando animais. E os descendentes deles vivem no mesmo lugar do quilombo original. É uma reportagem da TV Brasil. Acompanhei. O Vale do Jequitinhonha, no nordeste de Minas Gerais, é uma das regiões mais pobres do estado, mas tem nas tradições da cultura negra uma das suas maiores riquezas. O local tem a terceira maior concentração de quilombos do Brasil. São mais de 50. Muitos costumes dos escravos a gente está tentando manter, tentando segurar as tradições, aquele acolhimento que os escravos tinham com os companheiros, então a gente vem nessa tradição, né? Em São Paulo, por exemplo, em Belo Horizonte, a gente entra numa condução, quem está sentado no canto torce para o canto, quem está sentado na beirada está torcendo para a beirada para o que está no canto não encostar nele. E nas comunidades, não, a gente tem tem aquele calor humano que é típico das comunidades tradicionais. O território é onde a forma de vida se faz, né? É onde o modo de se viver. Quando mesmo a gente vai discutir sobre território nas comunidades quilombolas, a gente costuma muito perguntar ao pessoal mais velho aonde que o pai dava água à criação, aonde que a avó buscava barro para passar no fogão, aonde que plantava, aonde que passava o córrego. E aí quando eles vão falar onde são, a gente vê assim, olha, o físico, olha o tamanho desse território. Mas nós temos o território da convivência, né, que é muito maior. Já fui para a construção civil em São Paulo já 2 vezes, só que eu não adaptei. Quando você estava em São Paulo, o que você sentia mais falta daqui? Até do mato. O modo de vida, os saberes, né? O patrimônio material e imaterial, até a forma que a casa é construída, né? Então, tudo numa comunidade quilombola, numa comunidade rural, é um grande patrimônio, né? A parte religiosa, aquela parte da cultura, toda a comunidade pertence ainda manter essa parte, que é o tambor, o reinado, o pontão, a bandeira, essas coisas que usava naquela época da defesa da imagem. É uma coisa que eu amo de paixão. Então, é uma coisa que eu acho, e eu falo para o jovem, que nunca deve deixar morrer. Menina suspende a saia, não arrasta a saia não. Seu marido tá em São Paulo, não vai te dar saia não. E vou dar minha despedida que agora não quero mais, que é pro povo não dizer que isso já não presta mais. São mais de 2.500 comunidades desse tipo que são reconhecidas pelo governo do país hoje. Ou seja, eram muitos e muitos quilombos criados por pessoas que se recusavam a ser escravos desde a época da colonização do Brasil. O que a gente ouve mais falar é o Quilombo dos Palmares, que ficava onde hoje é o estado de Alagoas, em uma serra, uma região de vários morros, chamada Serra da Barriga. Na verdade, Palmares era um conjunto de vários assentamentos, por volta de 9 aldeias, com uma delas sendo a capital, a Cerca Real do Macaco. Só ela tinha por volta de 6.000 habitantes. No total, calcula-se que o conjunto daquele quilombo de Palmares talvez tivesse mais ou menos 20.000 pessoas, incluindo também indígenas e brancos pobres que foram chegando com o tempo. O Quilombo dos Palmares existiu ou resistiu por volta de 100 anos, dos anos 1590 até os 1690. Depois acabou sendo destruído por expedições de bandeirantes, quer dizer, soldados contratados pelo governo da província. Eram mais ou menos 6.000 homens armados, inclusive com canhões. Vamos conferir aqui 2 mapas sobre as terras reconhecidas de comunidades quilombolas e indígenas atualmente, para a gente poder continuar a refletir sobre esse assunto. Observe aqui, pessoal, esse mapa. Esse mapa, então, ele é da Embrapa, quer dizer, é um órgão do governo,
E ele está mostrando bem pequenininho, essas áreas que estão roxas aqui, que estão em lilás, são as áreas que são reconhecidas hoje pelo governo como remanescentes ou descendentes daqueles antigos quilombos. São 296 áreas, só que cada área pode ter mais de um agrupamento, tá? De uma comunidade. É muita área? Em termos de tamanho, não, nem tanto, é 0,3% do Brasil só. Mas espalhado por todo o Brasil você vê os pontinhos, ou seja, a escravidão no Brasil e a resistência à escravidão também se espalhou por todo o território, como a gente percebe. Se a gente olhar esse outro mapa, essas aqui já são terras indígenas reconhecidas atualmente. Toda essa parte que vocês estão vendo em amarelo. A maior parte na região amazônica, né? Vocês já sabem. Essas áreas são maiores. E aqui tem um ponto muito importante. Tem gente que acha que, nossa, mas no total são áreas muito grandes para poucos indígenas. Por que isso? 14% do território brasileiro são reservas indígenas. Por quê? Porque você leva em consideração, para demarcar uma área dessa, o estilo de vida tradicional daquele povo específico. Por onde passa o rio que eles vão utilizar a água, a extensão desse rio. Por exemplo, os animais de caça, você tem que reservar uma área por todo o território que aqueles animais circulam e se reproduzem. Não adianta você colocar uma aldeia indígena num território pequenininho do tamanho do estilo de vida das pessoas da cidade. Então, esse que vocês estão vendo no mapa é de acordo com esses modos de vida diferentes que a gente está falando. Mas vocês conseguem entender o risco que essas populações indígenas e quilombolas sofrem quando passa a predominar a ideia de que os modos de vida rurais ou com pequenas criações de animais, agricultura com horta de milho, feijão para poder sobreviver, ou vender nos mercados das cidadezinhas, das feiras comunitárias, religiosas, que não envolvem as grandes empresas do show business, quando essas culturas e maneiras de viver passam a ser vistas como inferiores, ultrapassadas, frente a uma cultura urbana de um Brasil das grandes cidades. Para que reservar e gastar terras do país para essas pessoas viverem vidas que não contribuem com a grande economia nacional, com o desenvolvimento de novas tecnologias, como é a cultura e os modos de vida das grandes cidades contemporâneas? É mais fácil mandar todo mundo para a cidade, arrumar um emprego em uma grande empresa. Eu deixo para vocês avaliarem a justiça e a humanidade desse modo de pensamento, que quer reduzir todo mundo ao mesmo tipo de vida. Agora acompanhem comigo uma imagem feita nos tempos da colonização do Brasil por Portugal. Falando dos quilombolas, automaticamente a gente está falando da escravidão promovida por Portugal frente com os africanos aqui no Brasil. Tá? E a violência dessa escravidão, acompanha essa frase aqui em cima, ela existia em vários momentos desse processo. Iniciando já na vinda dessas pessoas da África trazidas para o Brasil de navio, que vocês já sabem, não é? As pessoas trazidas normalmente nos porões do navio, num lugar abafado, que não tinha a menor condição de higiene, inclusive com pouco ar. Você tinha uma quantidade imensa de pessoas que simplesmente morriam durante essa travessia. Num segundo momento de violência, ao chegar ao Brasil, você tinha simplesmente a venda das pessoas. Consegue compreender isso? Você vender uma pessoa? Essas imagens que vocês estão vendo foram feitas da escravidão nos Estados Unidos, mas no Brasil era bem semelhante. Tá? Chegava o navio e eram montados tipo palcos próximos ao porto ou na praça das cidades, onde as pessoas eram leiloadas e vendidas. Nessas imagens, tanto na da esquerda quanto na da direita, vocês conseguem perceber uma mulher com um filhinho pequeno, com um bebê no colo. Isso acontecia bastante. O dono da fazenda comprava, por exemplo, a mãe, mas não queria a criança. Comprava, por exemplo, o pai, mas não queria os irmãos. As famílias eram separadas. Às vezes o pai era mandado lá para uma fazenda de Salvador. A mulher dele era mandado lá para o Rio Grande do Sul, por exemplo. As crianças eram todas divididas, cada um para um canto. Então isso também é uma forma de violência muito grande que era praticada.
Outro que vocês conhecem bastante, a violência da escravidão no próprio sentido dos castigos, a tortura de fato, né? Com vários instrumentos para poder castigar e colocar os escravos para trabalhar de forma mais eficiente, né? Você tinha vários tipos de algemas, no caso da sua esquerda, coleira e braçadeira amarrada ao pescoço e aos braços com correntes, normalmente era para trazer essa pessoa, para levar para algum lugar. Essa golilha que vocês estão vendo é um aro de ferro bem grande colocado ao pescoço, e esses 2 círculos menores era para você amarrar uma corrente e deixar a pessoa presa, por exemplo, contra uma parede, tá? De pé o tempo todo. Era uma forma de tortura também, a gente pode chamar assim, obviamente. Gargalheira é uma haste bem pesada de metal de ferro fundido, tá? Aqui tinha uma outra parte que era presa ao pescoço e essa ponta ficava aqui atrás. E o escravo era deixado com isso o dia inteiro. Além do peso, eles usavam essa haste para poder puxar pelas costas. Imagina a parte da frente do aro aqui de ferro na garganta, enforcando o tempo todo quando o sujeito puxava essa parte pontuda aqui por trás. Era outra forma de castigo. Esse aqui, esse tal desse viramundo, normalmente era utilizado para chicotear um escravo. Esses aros maiores era colocado na perna, a pessoa era sentada, as pernas eram presas nessa parte maior e esses semicírculos menores eram os braços, normalmente cruzados. Então a pessoa era presa meio que sentada e encurvada exatamente para ser chicoteada nas costas, certo? Deu para entender, né, esse grau de violência nesse ponto aqui. E uma coisa muito importante, às vezes a gente olha figuras, desenhos ou fotografias em preto e branco, a gente perde a noção da realidade, da humanidade daquelas pessoas. Fica parecendo que é gente do passado. Tem uma artista gráfica chamada Marina Amaral, que ela pegou algumas fotografias de escravos tiradas no Brasil por um fotógrafo alemão, e ela coloriu essas imagens para a gente ter uma noção mais próxima de que são pessoas, que eram pessoas, obviamente, igual a gente. Observe, então, que se fossem pessoas que você conhece hoje em dia, como se fossem pessoas que você conhece, tenta se livrar dessa ideia de que é antigamente, é pessoas do passado que não têm importância. Se você reparar o rosto de cada um, são rostos de pessoas bem sofridas, de fato, sem nenhuma esperança. De cada um deles, não tem ninguém com vontade de sorrir para a fotografia, são fotografias de estúdio, mas com escravos reais daquele momento. Tá? Talvez na criança você consegue com muito esforço perceber um comecinho de um sorriso, um restinho de uma esperança. Mas o restante aqui dá para transparecer como é que era a vida dessas pessoas na época que a gente está falando. Tá? E outra coisa muito importante de vocês entenderem é que lá com os povos africanos, a escravidão já era praticada há centenas de anos. Não foi uma invenção dos portugueses, ou dos espanhóis, ou dos ingleses. Tanto que, por exemplo, o pessoal lá de Portugal, eles não entravam por interior da África caçando pessoas para escravizar e trazer para o Brasil. Eles as compravam de alguns chefes de povos lá mesmo da África, que haviam feito guerra contra reinos ou aldeias rivais e transformando os perdedores em escravos para ser revendidos. Mas tem algumas diferenças bem importantes nesse modelo de escravidão africano tradicional e a escravidão que os europeus e brasileiros faziam no século XVI até XIX. Primeira diferença, o trabalho escravo lá era minoria em termos da mão de obra usada para plantar, caçar, criar animais. A maior parte dos serviços nos reinos e nas aldeias africanas eram feitos por moradores livres. Segunda diferença, boa parte dos escravos trabalhavam junto da família dos seus senhores, por exemplo, nas plantações. Eles não trabalhavam sozinhos. E isso leva à terceira diferença. Depois de um tempo trabalhando, os escravos, como trabalhavam junto, eles eram incorporados à família do seu senhor, passando a fazer parte daquela comunidade como pessoas livres. Se tornavam pessoas iguais. Quarta diferença, a escravidão na África não tinha um elemento e uma justificativa racial e religiosa, como tinha para os europeus. Tudo isso na África subsaariana, tá? Na África do Norte, onde tinha uma predominância árabe, o tráfico de escravos era mais intenso e comercial, só que ela não fez tanto parte das redes de negócio dos colonizadores da América, tá?
Agora, uma pergunta interessante e importante. É possível sabermos de quais regiões da África vieram os nossos antepassados? De quais povos exatamente foram trazidos à força as pessoas para o Brasil? Venha comigo aqui na tela para a gente tentar responder essas questões. Olhem esse mapa aqui, pessoal. Esse mapa está mostrando aqui em destaque o continente africano, tá? E as regiões onde a maior parte dessas pessoas vieram trazidas para o Brasil. A documentação que a gente tem, elas só nos revelam qual porto africano a pessoa saiu de navio para ser trazida ao Brasil, mas não fala quais povos. A gente sabe as regiões de onde eles saíram. 65% dos escravos trazidos para o Brasil vieram dessa região de Congo e Angola. Essa aqui que está em roxinho no mapa, tá? 25%, uma quantidade menor, vieram dessa região da Nigéria e da Guiné, de lá para o Brasil. E uma quantidade menorzinha da região de Moçambique. Agora, olhem os números. Aqui nessa tabelinha, o seu lado esquerdo. Para o Brasil, do século XV até o XIX, foram trazidas à força, com essa violência que a gente estava comentando, 4 milhões de pessoas da África para o Brasil para trabalhar como escravos. Das colônias espanholas na América, mais 2 milhões e 500 mil pessoas da África para as Américas. Das colônias inglesas, Jamaica, Guiana, mais 2 milhões de pessoas. Das colônias francesas, tipo Guiana Francesa, Haiti, mais 1 milhão e 600 mil pessoas trazidas como escravas. Para os Estados Unidos, que também era uma colônia inglesa, 500 mil pessoas. Bem menos que o Brasil. Às vezes a gente tem uma noção, através dos filmes e séries de televisão, de que a população negra é muito grande nos Estados Unidos. Na verdade, é 17% da população. Tá? É bem menos do que o Brasil, que é mais de 50%. As colônias dos Países Baixos, mais 500 mil. As colônias da Dinamarca, que são ilhazinhas, mais 28 mil. No total, gente, vieram da África forçados para as Américas 11 milhões 128 mil pessoas, mais ou menos. Muita gente, não é? E na falta da documentação sobre a origem exata dos antepassados africanos, entra, hoje em dia, a possibilidade da pesquisa de DNA. Comparando-se o material genético de uma pessoa hoje com um banco de dados de diferentes povos africanos, já é possível ter uma noção mais exata das origens dessas pessoas que os antepassados vieram trazidos para cá. Desde os anos 1500 até os 800. Prestem atenção nesse vídeo, ele é bem interessante. É o trecho de um documentário de um projeto chamado Brasil DNA África. A cidade onde eu nasci, que chama-se Salvador da Bahia, possui 85% da sua população de origem africana. Eu fiz o teste do DNA aqui e mandei para os Estados Unidos via um projeto chamado Brasil DNA África. Não, nunca imaginei que pudesse ser, não. E aí descobri que eu era de um povo chamado Ticá. Em busca do elo perdido, de volta ao continente africano. São 7 horas e 15 minutos. Estamos indo para Banquim para encontrar com um dos reis Ticá. Je suis brasileiro, je suis Ticá. Porto de Bimbiá, de onde partiram os Ticá para serem escravizados no Brasil. Eu acho que o teste do DNA quebra com o paradigma brasileiro de que não sabemos a origem de onde vieram os negros para o Brasil. Conseguem entender a importância do nosso tema de hoje? Vamos então agora só fazer um resumo da nossa aula.
estilo de vida das pessoas que moram em grandes e médias cidades do mundo hoje, incluindo aí as do Brasil, pode nos passar a ideia de que é o único modo possível de vida, ou pior, o melhor modo de vida possível para todas as pessoas. Pode nos deixar com a ilusão de que os jeitos de viver não tão corridos, agitados e cheios de coisa como o das cidades são piores, improdutivos, antigos, um desperdício para o país. Pensamos sobre esse tema através do assunto da escravidão no Brasil nos tempos da colonização. Da resistência daquelas pessoas, por exemplo, através das fugas e formação dos quilombos, cujos descendentes, em muitas ocasiões, mantêm hoje os modos de vida e visões de mundo fora do esquema comum das grandes cidades. Falamos a respeito da escravidão que já existia entre os povos africanos e da sua diferença em relação à escravidão colonial europeia e, por fim, das possibilidades de descobrirmos mais sobre as origens africanas da população brasileira. Legal? Continuem fazendo as atividades do portal e dos seus professores da escola. Tchau!